Primeiro, eu vi todos os jogos, tá? Quando eu comecei a falar com o Inter, vi todos os jogos. Pesou muito o anímico, sim? É um equipo que recebíamos um gol e se quebrava, tá bem? Mentalmente nos faltou força em momentos do campeonato. Credo eu que se perdió mucha fuerza porque se necesitaba ganar Gaúcho también para cortar lo que estaba logrando el vecino, entonces teníamos que cortarlo. Entonces gastó mucha energía en eso. Y el ano le ficou. Sabe aquelas falas de apresentação de treinador, Bruno, que a gente separa numa gavetinha e deixa para cobrar lá na frente ao longo da temporada? É essa aqui. Cara, falou sobre... Pra mim ficou claro que o Gauchão ele vai se lixar. É isso aí. Né? Vai se lixar pro Gauchão. Mas eu quero... O Magrão ficou mais assim... querendo falar enquanto escutava, então eu vou ceder o meu espaço. Não, porque essa questão de... Parece que nessa frase dele é um discurso meio que... Desculpa, gente. Meio que pronto, tá? Alguém... Brifou ele disso. Antes da coletiva ele foi brifado de muitas coisas. E ali... Não tem como ele estava trabalhando no ele não viu todos os jogos do Inter. Não tem como. Ele não sentou para ver 38 jogos da temporada. E desculpa. Mas eu acho que ele falou, Magro, a partir do momento que ele foi contatado, não? O Gauchão, eu sei. Mas, cara, por mais, você não gasta tanta energia no Gauchão. Eu joguei Gauchão com 35, 36 anos. Eu perdi Gauchão como diretor, ganhei dois como... Os dois que eu joguei como jogador, não sei se era mais fácil antes, mas eu ganhei dois Gauchão porque eu não fiz força. Não, mas não é fácil. Tu faz força na final. Não, mas vou te falar, o Gauchão... Tu faz força na final, o Gauchão desse ano foi fácil... Tu faz força... Gauchão, eu falei da minha época, não era fácil. Não, mas desse ano foi barbada. Os Gauchão que eu joguei, desculpa, com todo respeito às outras equipes. Olha a final da Copa Teve 2 jogos pra mim. Tem 2 jogos do Gauchão. Grenal em casa e Grenal fora. Então vou te falar, esse ano não teve jogos nem mais isso. complicado. A gente, desculpa o pessoal da Serra, vai falar que o Caxias é obrigação do Inter ganhar o Caxias. Eu ganhei uma final de 8-1 primeiro, 8-1 com o Juventude, 2008, 8-1 no Juventude, 2009, 8-1 no Caxias. Desculpa, tô falando, é a minha regra, a minha opinião. O Gauchão, diferente do Paulista, que você faz força para ganhar, é difícil ganhar o Paulista. Muito difícil. É muito difícil. O Gauchão tu não faz força. E ele foi facilitado, como tu falou. Pelo um Grêmio, o time do Grêmio era horroroso. Que estava muito horroroso. mal. Não vamos tirar o mérito. Não estou tirando o mérito do título. Nunca. Não, o Inter meteu a faixa e acabou. Tá tudo certo. Só que assim... Você deu a desculpa que eu gastei toda a minha energia no Gauchão. Não é desculpa. Tu gastou energia. Não. Mas toda não. Ô Guimarães, é que sabe o que é? O Magrão não tá tirando mérito. Ele tá falando sobre energia. Porque foi isso que ele colocou ali. Só que assim, ó... O Inter talvez tenha colocado uma energia mental no Gauchão. Bruno, e não física. Porque assim, ó, pra mim o Inter ganhou o Gauchão de barbada. O time do Grêmio era horroroso. 7, não levou, passou assim, o carro. Eu vou te falar, o 1-1 do Beira-Rio no jogo da volta foi 2-0 na Arena. Final, tô falando da final. 2-0 na Arena, 1-1 no Beira-Rio. Eu, como gremista, saí feliz. Óbvio. Porque eu tava com medo do Grêmio tomar uma goleada no Beira-Rio. 1-1, eu falei, gente, baita, mas tá ótimo. O Gauchão, ele só é ruim pra quem perde. Porque o Gauchão não é parâmetro. Não, mas aí que tá. Não é. Mas o agravante pro Inter e não ganhar esse ano era terrível. Quantos jogadores nos últimos anos saem do interior pra jogar na dupla? Mas aí que tá. Só deixa eu peraí, tem um ponto que ele vai falar que eu vou concordar com o Gano. Só uma questão de justiça aqui, ó. O Inter fez certo em priorizar o Gauchão. Óbvio, né? Óbvio que sim. 7 anos sem ganhar Gauchão. O Grêmio ia conquistar o 8º título. O problema não foi... Porque parece que pela fala do Pesolano foi um erro a energia mental depositada não foi. A única O problema é o auto-engano com o depois. É o auto-engano do Gauchão que não tem essa régua alta se nivelar. O Pesolano foi brifado em relação a isso e que funciona como uma justificativa que tenta argumentar a queda de rendimento anímico, vamos dizer assim, no segundo semestre. É óbvio que ele foi brifado. Ele não tem conhecimento sobre isso, tá? Então vou dizer aqui, vamos falar a real. O que aconteceu, a incompetência do Inter em quase cair para a segunda divisão, desculpa, não tem nada a ver com o Campeonato Gaúcho, tá? Eu sou aqui um cara que eu discuto o Gauchão, discuto a utilização dele no calendário, é uma outra história. Mas o que acontece, até porque o Inter para no Mundial, coisa que Fluminense, Flamengo, Botafogo, Palmeiras não fazem, tá? O Inter para durante o Mundial.
Quando o Inter volta depois do Mundial, é quando o Inter começa a piorar. Podem perceber, em termos de rendimento, o Inter já vinha mal antes da parada. Já vinha mal antes da parada. O problema que eu quero dizer, eu quero reforçar, já vinha mal antes da parada, piorou. Isso. Piorou. O Inter piora, tá? Ele joga muito pior do que antes. O problema do Inter não foi o Campeonato Gaúcho, não foi. O problema do Inter foi acreditar que o Campeonato Gaúcho lhe dava credencial para bater de frente com os grandes. Aí é uma outra história. Todo mundo ganhar o Gauchão, tinha um baita time, ganhar o Gauchão, beleza. Outra, ganhar o Gauchão, acho que tinha que quebrar a sequência do Grêmio, acho que tinha que valeu mais esse Gauchão, beleza. Agora, acreditar que esta conquista era suficiente para credenciar o Inter a grandes títulos na temporada, me desculpa, mas aí vai para auto-engano. O Inter ganhar o Gauchão não credencia nada depois. Nada. A gente escutou várias vezes, depois do Gauchão, que o Inter ia brigar por título brasileiro. Eu dava risada. É verdade. Eu dava risada. Eu nunca acreditei meu também. Deus, quem é que acha que esse time do Inter que ganhou o Gauchão vai brigar pelo brasileiro? Me desculpa. Vocês estão ignorando um aspecto. Eu tenho certeza que vocês estão esquecendo. Eu falei, não tem como. O time do Inter não é tudo isso. Não, mas Luiz, olha só, tecnicamente. Essa avaliação de que o Inter era bom, eu fazia também. E não era baseado no Campeonato Gaúcho. Porque eu acho que esse Campeonato Gaúcho foi fácil demais, porque o Grêmio facilitou. Mas o Inter, vocês não citaram algo importante. Ano passado o Inter ficou 16 rodadas sem perder. Quantas vitórias com o Roger? Isso era Campeonato Brasileiro, gente. Esse mesmo time. Então não era só baseado no Campeonato Gaúcho. Então assim, eu não acho que foi tão auto-engano. Porque senão a gente tá olhando pro time assim, todo mundo achou que era bom e não era. Sabe por que era diferente? Bom. Só que o Inter perdeu jogadores ao longo do caminho. Sabe o que é diferente? O Fernando era o melhor jogador do Inter, foi embora. Eu sempre falei. O Fernando era o melhor jogador, foi embora. Pegou um ponto então aqui. Era bom com o Fernando. O Wesley ano passado foi o artilheiro do time. Era bom com o Wesley. O Bernabé jogou bem ano passado, não foi só no Gauchão. Então não é só o Gauchão. Porque senão a gente acaba sendo oportunista. Não é só isso, não é só isso. O time de 2024 que vai bem era um time que já estava montado pelo Cudê. Já estava montado aquele time. Pode ser. Já estava montado, tá? Teve todo aquele problema que tivemos, teve as 2 eliminações, chega o Roger com um time montado, tá? O time anda. Em janeiro, começa a fazer as trocas. Começa a entrada e saída de jogadores. Começa a ter que ter reposição de jogador. E aí que começou a quebrar. Porque as contratações, se a gente colocar aqui, são 10, 12, 15 contratações, que 10 não tá mais aqui. Mas quando que começaram as trocas, Magrão? Foi depois do Gauchão. O que tinha que melhorar, Não, mas já começou a vir jogador antes. Mas piora. Começou a vir jogador outra coisa, gente. Começou a perder essa transição de perder jogador e contratar jogador, que aí foi a falha. E aí a cereja do bolo foi Ramon Dias. Mas então, o Magrão tá falando o Magrão falou exatamente a mesma coisa que eu. O Inter caiu de rendimento quando saíram jogadores bons e chegaram jogadores ruins. Porque senão a gente cria que é só o auto-engano. Não é só o auto-engano. As coisas mudaram e por isso o Inter caiu de rendimento. Acho que a gente já fez aqui uma análise do que foi o Inter em 2025. A gente vai ter muito tempo para isso também, agora nos nossos programas de final de ano. A pergunta é, o Pesolano terá respaldo? Porque a minha interpretação da fala dele, sendo brifado ou não... Aliás, se foi brifado, dá mais respaldo para o que eu vou falar. A instituição vai deixar o Campeonato Gaúcho em segundo plano. Tudo passa por expectativa, tá? Eu ia só complementar o outro debate que o Inter joga contra adversários, né? Na medida que o Inter perdeu muitos jogadores, os outros contrataram mais ainda jogadores qualificados. O Inter piorou em relação aos outros. Eu acho que o respaldo tem que ser em torno de uma expectativa real. Se tu for exigir do Pesolano título, tu não vai dar respaldo porque não vai rolar pro Inter título de grande expressão, muito difícil, né? Aí tu não tem respaldo. Agora, se tu for exigir do Pesolano um trabalho de reconstrução, de organização, de o time jogar bem, aí tu tem condição de dar o respaldo. Tudo se refere à expectativa. Não cria expectativa de título, porque daí tu não respalda um cara, né, que não vai conseguir atingir aquilo que tu tá pedindo para ele. Agora, para mim, a questão máxima é essa. O Inter tem que entender, e o próprio Pesolano entender, o que o Inter pode na próxima temporada. Eu acho